Não estará na altura de ter uma casa de férias? Passe pelo crédito. Crédito Predial Português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. O Governo está reunido na residência oficial do Primeiro-Ministro para aprovar o Orçamento de Estado para 1997. O orçamento será entregue amanhã na Assembleia da República pelo Ministro das Finanças. No Conselho de Ministros Ordinário desta noite está também a ser debatida uma alteração à Lei Mateus, por forma a ultrapassar as divergências entre o Executivo e a Procuradoria-Geral da República. Uma noite agitada em São Bento, na residência oficial de António Guterres, teve lugar um Conselho de Ministros extraordinário e de última hora. É preciso aprovar ainda hoje o Orçamento do Estado para 97. No centro das atenções está a Lei Mateus e a alteração ao mesmo plano. Não se trata de alterar o que foi feito, trata-se de tomar medidas que permitam efetivamente ter mecanismos de fazer aquilo que é essencial fazer nesta sociedade. Portanto, o Governo deu razão ao Procurador. Não creio que as coisas possam ser assim. Uma democracia tem várias instituições. A função do Governo não é uma função exclusiva numa sociedade democrática. O Governo tem as suas responsabilidades, mas um sistema democrático tem várias instituições. Eu penso e mantenho que era perfeitamente possível e melhor para a sociedade portuguesa fazer tudo isto na base em que todos assumissem as suas responsabilidades. O Governo é que não deixará de assumir as suas. O plano sofre alterações para que não restem dúvidas. Foi preciso fazer qualquer coisa para que não se restassem dúvidas nenhumas sobre a situação legal dos contribuintes. Bem ver que dúvidas sobre a situação legal das pessoas, sobretudo em matéria criminal, são de evitar a todo custo. O esclarecimento está dado e a reunião não reserva surpresas de maior. Amanhã, o texto da proposta de orçamento para 97 muda de mãos e passa a ser discutido no Parlamento. A alteração ao Plano Mateus deverá resolver as divergências entre o Governo e a Procuradoria-Geral da República. Ainda hoje, a Procuradoria reuniu o seu Conselho Consultivo para reafirmar que, no atual quadro, o Fisco não pode arquivar processos sem antes os comunicar ao Ministério Público. A situação jurídica dos contribuintes é a mesma que existia antes do Plano Mateus. Isto é, feito o pagamento do imposto, os magistrados, seja o Ministério Público, seja o juiz de instrução, irão analisar caso por caso quais as situações que devem levar ao arquivamento e aquelas que não poderão ser objeto de arquivamento, havendo em todo caso situações que nem os magistrados poderão resolver pelo arquivamento, aquelas a que é aplicável pena exclusiva de prisão. Mas o próprio Procurador apontou o caminho para resolver o impasse. O legislador pode fazer tudo, desde que não faça coisas inconstitucionais. Portanto, havendo uma lei nova que regule isto de modo diferente, nós acataremos a lei, porque para os magistrados não há leis boas e leis más. Desde que a lei seja publicada pelo Poder Legítimo, nós acatá-la-emos com todo o rigor e com toda a atenção, como é óbvio. Alterando a lei, o Governo acredita que os empresários confiarão no Plano Mateus. Os dirigentes do Partido Popular nos Açores estão reunidos neste momento para definir a estratégia a adotar em relação ao primeiro Governo Regional a constituir pelo Partido Socialista. O PS foi o partido mais votado nas eleições de ontem, abrindo caminho à primeira alternância de poder em 20 anos de autonomia. Mas socialistas e social-democratas empataram no número de deputados, 24, e os 3 eleitos pelo PP desempenharão um papel determinante na aprovação do programa de governo dos socialistas. Pela primeira vez, em São Miguel, o PS vence o PSD. Os socialistas conquistam 4 mandatos aos sociais-democratas. Nesta ilha está a mais da metade do eleitorado do arquipélago. O PS obteve 46,6% contra 40,3% do PSD. A quebra dos laranjas é superior a 12 mil votos, cerca de 20% menos que nas últimas eleições regionais. Em São Miguel, a população eleitoral aumentou. O 19º deputado foi eleito pelo Partido Popular. O PP é o responsável pelo empate de mandatos no Parlamento. O PS tem 24 lugares e o PSD outros 24. Os populares de 1 passaram para 3 mandatos. A CDU mantém o único lugar que tinha. Os populares conquistaram a Ilha do Corvo, foram os mais votados e retiraram aos socialistas o único deputado que tinham por esta ilha. As conquistas populares no Corvo e em São Miguel ditaram a dependência e a relatividade da vitória do PS. Em todas as restantes 7 ilhas, tudo ficou como de antes.
Os 3 lugares dos populares são indispensáveis para os socialistas viabilizarem a passagem das suas propostas legislativas. Em 52 deputados, 24 mais 3 fazem a maioria absoluta que nenhum dos 2 grandes partidos conseguiu. Adivinha-se um entendimento obrigatório entre populares e socialistas. Senão, as cartas têm de ser dadas de novo. Na Madeira, o PSD de Alberto João Jardim continua de pedra e cal, reforçou a maioria absoluta, elegendo mesmo mais um deputado. O resultado mais imediato foi o rolar de cabeças na oposição. Jardim Fernandes, o líder do PS, apresentou esta noite a sua demissão, imitando Ricardo Vieira, que ontem abandonara a liderança do PP Madeira. Na Madeira tudo fica como dantes. O PSD de Alberto João Jardim não perde uma eleição, qualquer que ela seja, há 20 anos. Contas feitas, já leva 25 atos eleitorais sem conhecer o sabor amargo da derrota. Dominador absoluto, ditador, tirano, o homem mais controverso da política madeirense, resiste à voragem de todas as críticas dos seus adversários políticos. Alberto João ganha em toda a linha, maioria absoluta, 41 deputados mais 4 anos de poder laranja na região. Motivos de sobra para sonhar agora com outro voo. Embora tenha tomado a decisão de não concorrer mais às eleições regionais da Madeira, e essa decisão é inexorável, eu ainda vou dar luta para 99 lá no continente. No partido ficou vazio, o sucessor ainda não está designado, mas também parece ser uma tarefa difícil apontar um homem com força suficiente para segurar o eleitorado social-democrata. À direita instalou-se mais uma vez o vazio, o PP apostava alto, mas acabou por destatelar nas eleições e o seu líder acabou por ceder o lugar. Não saio magoado porque acho que recebi da política coisas muito boas para a minha vida. Acho que dei aquilo que soube e que pude e por isso estou muito gratificado pela minha atividade política, mas também tenho que reconhecer que à altura dá lugar a outros que com certeza saberão desempenhar melhor do que eu aquilo que eu fiz. Para os socialistas ficou o sabor de mais uma derrota. Conquistaram mais um deputado, fraca consolação para um partido que pretendia ser a alternativa. Não me sinto derrotado quando defendo valores porque acho que devo defender. Vou continuar e o Partido Socialista vai continuar a ser defensor desses valores e eu tenho a certeza de que a razão vai vencer. Emanuel Jardim Fernandes pode ter complicado o seu futuro político. Jogou forte, mas em face da derrota, muitos serão os que no partido vão reclamar a sua cabeça. E a cabeça de Emanuel Jardim Fernandes rolou esta noite. Os estudantes angolanos em Portugal vão passar esta noite em vigília nas ruas de diversas cidades do país. É mais uma jornada de protesto pelos atrasos no pagamento das bolsas de estudo. Alguns bolseiros angolanos não veem a cor do dinheiro há quase 2 anos. A última vez que receberam dinheiro do Estado angolano foi a 9 de agosto, metade da bolsa de estudo correspondente a janeiro do ano passado. Daí para cá, os bolseiros angolanos a estudar em Portugal não voltaram a ver a cor do dinheiro prometida pelas bolsas de estudo atribuídas pelo governo de Luanda. No fim de outubro, serão 22 meses de atraso nos pagamentos das bolsas. Uma situação que levou alguns estudantes angolanos a juntarem-se esta noite numa vigília simultânea em várias cidades do país, em mais um protesto contra os atrasos cada vez maiores do governo de Angola. Nós chegamos a apresentar propostas que poderiam minimizar as nossas dificuldades aqui, propostas que, aliás, o próprio Presidente achou viáveis. Entretanto, vivemos de promessas. Uma vez que vivemos de promessas, uma vez que continuamos nesta situação de fome, sem dinheiro para comprar passos de transporte, sem dinheiro, inclusive, para fazer matrículas. Estamos no início do ano letivo, muitos de nós temos que pagar as matrículas, não temos dinheiro para isso. Portanto, é uma situação extremamente dramática quando não conseguimos sequer pagar as matrículas para iniciar o ano letivo. Em resposta à vigília desta noite, em Lisboa, junto a poucos estudantes, a Embaixada angolana divulgou um comunicado em que diz estar à procura de uma solução junto do governo de Luanda, atribuindo os atrasos à difícil crise financeira que Angola atravessa. O secretário de Estado norte-americano Warren Christopher afirmou hoje em Luanda que Jonas Savimbi perdeu mais uma oportunidade de demonstrar ao mundo o seu empenho no processo de paz angolano. O líder da UNITA não aceitou o convite do embaixador norte-americano para se deslocar a Luanda durante a visita de Warren Christopher. O secretário de Estado norte-americano empreendeu hoje uma visita relâmpago a Angola. Um dos objetivos desta visita seria precisamente a promoção de um novo encontro entre Jonas Savimbi e José Eduardo dos Santos. Christopher fez um apelo a ambas as fações para que cumpram o estipulado no Acordo de Lusaka. Para José Eduardo dos Santos, esta visita foi importante para acelerar o processo da reconciliação nacional.
O presidente angolano garantiu ainda que, apesar dos atrasos, o governo continua empenhado na implementação do protocolo de Lusaka. A poucas horas do início de uma visita a Timor-Leste do presidente indonésio, o Prémio Nobel da Paz, Dom Ximenes Belo, defendeu a realização de um referendo sobre a autodeterminação do território. Amanhã, Timor-Leste irá viver um dia de grande tensão, com uma visita do general Suharto, que estava agendada antes de ser conhecida a decisão do Comitê Nobel. O palanque está quase pronto e frente ao Palácio do Governador, a rua está enfeitada. No fim de semana, Dili foi preparada para receber o general Suharto. A visita de amanhã foi agendada antes da atribuição do Nobel da Paz e está ainda por confirmar um eventual encontro com Dom Ximenes Belo. Apparently it is quiet, but if you go to the house of the people and to remote areas, you will feel that there is still oppression. There are soldiers everywhere watching you, here you are talking about. But the problem is that this is one kind of incertitude, and we don't know what this will finish. So it is necessary and urgent to establish a real, peaceful, honorable solution from the top. As críticas de um bispo católico num território anexado por um país muçulmano. Face às pressões internacionais, o presidente da Indonésia procura dar sinais de abertura e daí a visita de amanhã. Poucas horas, o suficiente para inaugurar uma estátua do Cristo Rei. Only visit, official visit, sometimes political propaganda, but you can't touch the real problem of the feeling of the people. They never sit down to talk with the simple people. A estátua tem 27 metros e a Indonésia considera Timor-Leste a sua 27ª província, facto que as Nações Unidas não reconhecem e os timorenses não querem aceitar. At least they should have sufficient intelligence to hear the people's aspiration, to sit down and to dialogue with the people, to hear from them and then receive what the people say, the people decide. A visita de Suharto já conduziu a um reforço da segurança no território, tanto mais que as duas anteriores visitas de um chefe de Estado indonésio a Timor-Leste foram marcadas por confrontos entre as tropas do governo e a guerrilha timorense. As ligações indonésias à campanha do Partido Democrático para as presidenciais norte-americanas estão a embaraçar o presidente Clinton. Um empresário indonésio com negócios nos Estados Unidos contribuiu com $500 mil, cerca de 70 mil contos, para a campanha de Clinton. Os republicanos exigem um inquérito. Os republicanos exigiram a nomeação imediata de um procurador independente para investigar as contribuições de James Riady para a campanha de Bill Clinton. A lei eleitoral americana proíbe estrangeiros de darem dinheiro aos candidatos a cargos públicos. A Casa Branca admite que a campanha Clinton recebeu dinheiro do indonésio, mas garante que foi tudo legal. Os $500 mil não são dinheiro suficiente para decidir seja o que for, mas a campanha de Bob Dole acusa o presidente de estar a vender-se a interesses estrangeiros. Faz parte da estratégia que pretende desgastar a popularidade do presidente, pondo em causa o seu caráter. Por curioso que pareça, os republicanos não invocaram uma única vez Timor-Leste, causa porque nunca demonstraram grande solidariedade. A solidariedade dos democratas, a avaliar por estas contribuições indonésias, também é curta. Mas mesmo assim, Ramos Horta disse hoje que, apesar das contribuições indonésias, ele continua a preferir Bill Clinton a Bob Dole e aos republicanos. O líder republicano do Congresso, Newt Gingrich, diz que esta ligação indonésia é um escândalo maior do que o de Watergate, mas Martim Cabral da SIC explica que as contribuições individuais são correntes nas campanhas eleitorais norte-americanas. Uma campanha eleitoral nos Estados Unidos custa muitos milhões de dólares. E parte das verbas necessárias para uma corrida presidencial são fornecidas pelo Estado. O resto tem que ser angariado pelos candidatos, que, aliás, passam grande parte do tempo a fazê-lo. Aqueles que mais contribuem para a campanha do candidato vitorioso esperam, naturalmente, contrapartidas. Alguns são nomeados para chefiar os milhares de organismos estatais que dependem diretamente do presidente. Outros conseguem, obviamente, fazer avançar os seus interesses. Nada disto, claro está, é ilegal, mas os estrangeiros só podem contribuir para os partidos e nunca para os candidatos. É natural que, em campanha eleitoral, se ande sempre à procura de um qualquer passo em falso concorrente. De momento, não temos ainda informações suficientes para saber se as contribuições da família indonésia Riady para Clinton foram ou não ilegais.
Se for ontem, temos de facto um escândalo em vésperas das eleições. De qualquer das maneiras, uma coisa é certa. O caso será investigado a fundo por toda a imprensa, que numa campanha adormecida agarra-se com unhas e dentes a acusações destas. Os meios políticos europeus estiveram hoje a analisar as possíveis consequências da espetacular subida da extrema-direita neonazi nas eleições austríacas de ontem. O partido de Jörg Haider conseguiu 28% dos votos nas eleições para o Parlamento Europeu, as primeiras desde a adesão do país à União Europeia no ano passado. É o melhor resultado de sempre para o SVP, enquanto os social-democratas obtiveram 29%, a pior votação do partido desde o pós-guerra. A eleição para o Parlamento Europeu saldou-se também por uma pequena subida dos conservadores, que conseguiram ultrapassar ligeiramente os parceiros sociais-democratas da coligação governamental. A extrema-direita capitalizou os receios do eleitorado face à política de austeridade governamental em preparação da adesão da Áustria à moeda única. Na Dinamarca, a luta não é política e, em vez de votos, contam-se armas. A batalha entre dois bandos rivais de motociclistas, os Hell Angels e os Bandidos, está a espalhar o pânico em Copenhaga e levou já o Parlamento a fazer leis especiais. Podia ser um bairro residencial como outro qualquer, não estivesse lá instalada a sede europeia do bando de motociclistas, os Hells Angels. Há 2 semanas, elementos de um bando rival dispararam um míssil contra uma festa dos Angels, provocando 2 mortos e 19 feridos. Um ataque podia ter tido consequências mais graves se o míssil tivesse atingido estes edifícios vizinhos. Histórias como esta já se tornaram frequentes no bairro. Há 2 meses, esta família encontrou uma surpresa à porta de casa. Taking the half kilos of explosives. But it did not go off. Luckily, we would have been killed, certainly. Com a lastrada violência dos bandos pela pacata Escandinávia, os parlamentos preparam-se agora para aprovar a legislação especial. Na Dinamarca, por exemplo, os grupos de motociclistas que entrarem em bairros de habitação serão presos. Segundo os membros dos bandos, estes conflitos são apenas uma questão de honra entre motociclistas, mas a polícia escandinava garante que a violência está relacionada com o tráfico de droga e a prostituição. A televisão francesa mostrou esta noite imagens do que garantiu ser a destruição do atol de Mururoa, no Pacífico Sul. Foi a forma que o governo francês encontrou para provar a sua boa vontade em pôr fim aos testes nucleares na Polinésia Francesa. O local onde eram executados os ensaios nucleares tinha uma série de estruturas, incluindo casas para centenas de cientistas, soldados e trabalhadores. A França utilizou durante vários anos o atol de Mururoa para levar a cabo os ensaios nucleares, que foram alvo de sérias críticas por toda a comunidade internacional. O último teste foi executado no início deste ano, antes da França assinar o Tratado de Proibição Total de Ensaios Nucleares. Segundo a televisão francesa, esta é a primeira fase da destruição do atol, que deverá terminar em 1998. Os combatentes talibãs estão a reforçar as defesas em redor da capital do Afeganistão, numa altura em que os seus inimigos consolidam ganhos territoriais obtidos durante o fim de semana. Em Cabul, as populações tentam adaptar-se às dificuldades provocadas pelos últimos conflitos e pelo fundamentalismo islâmico dos novos senhores da capital. No principal orfanato da cidade, disputaram-se os meios de financiamento, as mulheres foram proibidas de trabalhar e o ensino a crianças do sexo feminino suspenso por tempo indeterminado. A única esperança para o orfanato reside num pequeno grupo de resistentes que desafiaram as ordens do novo poder islâmico. As histórias que estes pequenos seres têm para contar são demasiado trágicas, até mesmo para o padrão de vida no Afeganistão. O seu único consolo é o carinho destas mulheres, mas até isso, os talibãs querem tirar a estas crianças. A nova lei é implacável. O governo decretou uma espécie de prisão domiciliária para todas as mulheres, sem exceção. Mas nem todas obedeceram às leis dos talibãs. Liliane trabalha neste orfanato há mais de uma década e não pretende abandonar as crianças. A chamada Revolução Islâmica já chegou aqui. As mulheres é que ensinavam antes da conquista de Cabul. Agora, as salas de aula das raparigas estão vazias e os professores disponíveis são cada vez em menor número. Os homens têm agora que cozinhar e desempenhar as restantes tarefas domésticas. A administração do orfanato já implorou aos talibãs que autorizem o regresso das mulheres.
که بعد از پیروزی تحریک طالبان افغانستان در اینجا صورت گرفت ما اعلان کردم که پرسنل زنانه اجارتم تا اعلان دومینم منتظر باشم. A decisão de proibir a educação das crianças de sexo feminino parece agora irreversível, mas por enquanto o sonho destas mulheres é apenas a paz. کاشکی که آرام میشه آرام باشه چطور خب نیست که مردم در ترس و لرز و گریز از یک طرف کشته میشه از یک طرف فوت میشه چقدر جوان افغانستان مادرایش کشته شده یک مادر به چقدر سختی یک طفل به دست میاره بازو کلان میشه بازو جوان میشه آخرش یا اوس کشته یا اوس کشته هیچی حال است خب خیلی غلط است کلا گیره. Mas a guerra civil no Afeganistão está longe do fim. Os hospitais da capital são a prova mais que evidente da violência deste conflito. E os talibãs estão cada vez mais decididos a implementar a Revolução Islâmica. Hoje, apreenderam milhares de filmes, queimaram-nos na rua e transformaram as salas de cinema em mesquitas. Depois do intervalo, o espólio do último presidente do Estado Novo sob o martelo do leiloeiro. Veja as peças do Almirante Tomás que os seus herdeiros levaram esta noite à praça. Até já. O guarda-redes Nuno reapareceu no Vitória de Guimarães. Protagonista de uma das situações mais bizarras da temporada, Nuno acabou hoje com 5 meses de clandestinidade. 5 meses depois, Nuno volta a Guimarães, pondo fim a um caso que envolvia também António Pimenta Machado. Um regresso inesperado e sem grandes explicações. A promessa de que não voltaria a jogar no Vitória foi para a gaveta. Fica também por explicar se este regresso corresponde ao saldar de supostas dívidas em atraso entre o Vitória de Guimarães e o seu guarda-redes. Nuno treinou hoje pela primeira vez num dos relevados do complexo da Unidade, sob o olhar atento e nada reprovador de muitos sócios. Nuno não fará parte dos convocados do Vitória para o jogo com o Anderlecht, mas está a partir de hoje à disposição de Pimenta Machado. Parte do espólio do antigo Presidente da República, Américo Tomás, foi esta noite a leilão. O preço de licitação da peça mais barata foi de 2.000 escudos. A mais valiosa, uma espada decorada com as armas do Brasil, acabou por ser arrematada por 1.200 contos. Uma sala cheia para comprar bens que eram do almirante Américo Deus Rodrigues Tomás, antigo Presidente da República. Temos então aqui a espada com punho e marfim e taça dourada. Vou começar com a espada em 300 contos tanto. Tenho uma de 300 contos. 400. Quer 550 no telefone? 720. 780 agora fundo da sala. 780, 790? 800. 800. 900 no telefone agora. 900 é meu. 900 no telefone. 960. 1000 contos. 1200. Posso vender? Vou vender então. 1200. Vendido. Raquete. 130. Não fui o próprio, fui porta-voz da compra. Quem é que comprou? Não lhe posso revelar o nome, por isso é que a pessoa não estava presente na sala e me deu a ordem pelo telefone. Portanto, não queria estar presente, não quer ser revelado o nome e não posso. Esse alguém é um particular, é um colecionador? É colecionador. É um particular, colecionador e pronto, e amigo pessoal e admirador do ex-presidente da República de Américo Tomás. E vai ficar com a espada ou... Vai, estou convencido que sim, não sei o que ele vai fazer à espada, eu estou convencido que comprou para ele. O senhor estava a lutar pela espada? Estava a lutar porque gostei dela. Qual foi o máximo que ofereceu? 1.100 contos, parece-me. Mas eu estou de ter oferecido mais. Se fosse neste momento, quanto é que oferecia? Oferecia até comprá-la. Isso não tem limite? Não tem limite. Porquê esse gosto? Porque eu gostava. Mas só por ter pertencido ao Sr. Almirante ou por algum motivo mais? Por isso também, eu também fui da Marinha e gostava da espada. Um leilão que ainda ameaçou ser polémico. Tem conhecimento da queixa-crime que a filha do Almirante Américo Tomás meteu na Polícia Judiciária? Tenho a queixa-crime, segundo me foi dito, versa sobre uma famosa lagosta em prata, que terá eventualmente sido comprada como metal, e essa lagosta foi retirada de praça, portanto não vai à venda. Desfeitos e equívocos, as preciosidades de Américo Tomás têm, a partir de agora, vários proprietários. Os jovens cineastas portugueses vão ter os seus trabalhos em exibição na Videoteca Municipal de Lisboa, um festival de vídeo organizado pelo Clube Português de Artes e Ideias e que inclui a obra que vai representar Portugal na Bienal de Turim.
fizemos 30, portanto, filmes em competição e foram selecionados para esta mostra 6 filmes, e dos quais, dentre os quais um dos filmes, que é o Real, de Laurence Simões, foi selecionado, portanto, para representar Portugal na Bienal de Turim. Estes filmes são todos feitos por jovens portugueses? São todos feitos por jovens até aos 30 anos e, portanto, alguns deles com algum currículo na área do vídeo. Vídeos de jovens portugueses a caminho de Turim, com exibição prévia na Videoteca Municipal de Lisboa, ainda este mês. Na Videoteca de Lisboa, a partir de quarta-feira. O tempo outonal chegou este fim de semana e, Cristina, ao que tudo parece, chegou para ficar. Portugal continental vai continuar com muita nublosidade e no resto da Europa a chuva vai ser a nota dominante. Já a seguir, toda a situação do estado do tempo depois do último jornal. Portanto, isto é, se ainda não foi buscar o chapéu de chuva ao fundo do armário, o melhor é fazer. A Cristina Malor dá-lhe todos os pormenores da meteorologia já a seguir. A equipa do Primeiro Jornal dá-lhe toda a informação à 1h da tarde. Até amanhã. Boa noite.